tá aqui para gravar. Vamos começar então no Conexão Profética. Vamos começar com sinais nos céus, que continuam acontecendo de uma forma intensa, né? Para você ver que nós falamos que as contrações, como a mulher com dores de parto, que Jesus está falando, de contrações, ok? E essas contrações vão acontecendo conforme o tempo vai findando, a contração vai ficando mais intensa e o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo, né? E aí nós vemos tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos, tá? Não há como fugir disso. Aquilo que a Bíblia diz é perfeito e tem que acontecer, ok? Aí, dentro disso, Jesus então fala que aconteceriam sinais nos céus. Eu me lembro que há uns 6 anos atrás, tá? Eu me lembro da data porque teve algo que aconteceu específico que eu me lembro que foi 6 anos atrás, ok? O pessoal tá pedindo aí, lembrando que o canal tá desmonetizado, tá, galera? Então contamos com vocês para continuar com esse trabalho, ok? Tá aí embaixo aí o nosso e-mail pra gente continuar com o trabalho de uma forma, né, que a gente consiga manter aqui as despesas. Eu me lembro que foi há 6 anos atrás, mais ou menos, essa visão, 5 a 6 anos, que eu estava num ambiente, quando eu chegava e olhava pro céu, eu olhava pra lua e a lua estava enorme no céu e ela tava como uma coloração de sangue, irmãos. Mas é algo incrível, tá? Não é essa cor que a gente tá vendo. Ela continuava com brilho, só que aquele brilho vermelho. Não é à toa que esse é o motivo pelo qual eu desenhei pra vocês dessa forma, tá? Vocês se lembram desse gráfico que eu sempre fiz aqui pra vocês? Era mais ou menos essa coloração que eu vi a lua, literalmente. Não somente eu desenho porque a Bíblia relata, eu desenho porque eu também vi e porque a Bíblia testifica. Por isso que eu trago os gráficos assim pra vocês, ok? Quando diz então em Apocalipse 6, no verso 12 e 13, né? Que diz que, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol se tornou negro. Como saco de silício, a lua se tornou como sangue. E é literalmente como sangue, tá? E foi incrível que eu vi. Pelo menos o que eu vi, né? Dentro daquela composição. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas pelo vento forte. Então, essa testificação da lua, que foi a coloração que eu vi, o sol, como eu sempre desenhei aqui pra vocês, foi literalmente como eu vi acontecendo em visão. Por isso que quando eu faço os gráficos, eu faço porque a Bíblia testifica e porque eu vi em visão. Então, eu desenho exatamente como eu vi, ok? Com base nisso, oh my God. Olha o que foi divulgado agora, que divulgaram hoje, né? Que eu consegui achar esse vídeo, mas foi divulgado dia 23 de agosto agora. Isso na China. Olhem isso. E aí tem um vídeo até, né? Deixa eu entrar aqui no meu Twitter pra trazer pra vocês aqui, que é incrível, tá? Então, assim, os sinais que antecedem a vinda de Jesus está acontecendo. Você acreditando, querendo ou não, está acontecendo. Ok? Olha aí, deixa eu colocar. Eu vou pôr na tela aqui pra vocês. Deixa eu só botar aqui a divisão correta pra que vocês consigam enxergar bem. Vamos lá. Então tá aí, ó. E esses vídeos são reais, tá? Novamente, entenda uma coisa. A Bíblia diz que essas coisas aconteceriam antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, que foi o que o Joel citou. Ok? Então isso literalmente são sinais pra nós, tá? Algo incrível tá acontecendo, chega a ser impactante porque a Bíblia diz. Aí muitos podem falar, não, pastor, mas isso é Blue Beam, isso... Não importa, a Bíblia diz que aconteceria antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Então, como a Bíblia testifica, nós conseguimos enxergar isso como sinal. Ok? E realmente é impactante. Olhem isso. Quero agradecer, muito obrigado, Dal, por contribuir com o canal, fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Suelen, muito obrigado, Suelen. Kátia, muito obrigado, Kátia. Todo mundo tá vendo aí? Olha isso. Pastor, isso pode ser Blue Beam? Pode, mas a Bíblia diz que aconteceria. Ponto. Nós também vemos aqui em São Paulo, lá no o Clever também que tá aí. Clever, você tem as imagens lá? Você me mandou, não mandou? Ó, o Clever tá no Paraná. Eu estive lá na casa do Clever esses tempos atrás, o último batismo que nós fizemos foi na casa do Clever. E ele me mandou também, e ele viu que o sol tava justamente dessa forma, aqui no Paraná. Ok? Deixa eu ver aqui se ele me mandou alguma coisa, ou se foi... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Aí, ó, o Clever me mandou também aqui, ó, algumas imagens. Vou baixar aqui pra vocês. Olhem pra vocês verem. Aí Jesus falou, haverá sinais espantosos nos céus. Ok? Sinais espantosos. Que são coisas que causariam espanto, ou seja, coisas que não estamos acostumados. Essa imagem da China, olha isso. Isso lá na China. Né? Ou foi no Japão, sei lá. China ou Japão. Né? Acho que é na China. Olha essas imagens. Aí conferem com as imagens que o Clever me mandou aqui lá do Paraná. Vamos lá, deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Olha aí, essa imagem o Clever mandou do Paraná. Ok? Que ele tirou foto lá do Paraná. Olhem aí. Olhem isso, gente. Que coisa incrível. Deixa eu só ajustar aqui. Olha isso. Olha essa foto. Essa foto o Clever me mandou. Ok? Ele falou até que postou lá no Telegram também, ó. Tá aí, ó. Nosso irmão Clever, ó. Ele me mandou de lá do Paraná. Ok? Diácono Clever. Então vocês estão conseguindo entender que esses sinais têm sido palpáveis. Naquele grande dia, irmãos, ninguém terá desculpa de dizer eu não sabia, não imaginava, né? Ou não confiei naqueles crentes loucos que diziam determinadas coisas que iriam acontecer nos últimos tempos. Né? Você tem a opção de escolher ou não. Nós que somos cristãos, nós não precisamos de nada disso para acreditar. Ok? Nós precisamos somente do evangelho, do evangelho da cruz, a testificação do Espírito Santo sobre nós. Nós não precisamos desses sinais, mas existem aqueles que precisam ver. Porque o espírito de Tomé está presente. E mesmo estes Deus quer salvar. Por isso que Deus está mandando esses sinais. Por isso que ele está permitindo. E mesmo que não fosse Deus mandando, mesmo que fosse Blue Beam, seja lá o que for, a harp sendo utilizado, a Bíblia já testifica que aconteceria. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já dizia que essas coisas iriam acontecer. Ok? Ou seja, então Deus está nos apontando que no final dos tempos existiria tecnologias compatíveis para que essas coisas acontecessem. Também os 7 sóis, né? Que nós colocamos para vocês. Ou seja, incrível. E vocês viram que dentro dessa conexão que nós estamos fazendo, a testificação das mesmas coisas que eu sempre trouxe para vocês. Ok? Essas colorações, quando eu desenho, muita coisa que eu desenhei é porque eu vi. Quando eu desenho a besta do Apocalipse 13, quando eu desenho os gráficos, muita coisa foi o que eu vi. Em visão. Aí como a Bíblia cita, quando eu me apaixonei por Apocalipse, eu não tinha nem entendimento, nem sabia o que era Apocalipse, gente. Desde criança eu via coisas. Quando eu passei a ler Apocalipse, eu falei, ué, isso aí eu já vi. Igual Saraiva de Fogo. Quando eu via Saraiva de Fogo, quando a Bíblia disse que cairia do céu, eu já tinha visto isso em visão várias vezes. Eu já tinha visto em visão, não sabia o que era, mas eu via várias vezes fogo caindo do céu. Semelhantemente, eu sempre citei pra vocês aqui, lembra lá atrás eu citava? Quando eu também não conhecia um tipo de armamento, aqueles rojões que quando você solta, aquele explode várias coisinhas dos rojões, sai gritando e depois espalha várias coisinhas assim, né? Aquilo lá, tecnicamente, é semelhante à bomba de fósforo branco, que depois nós fomos descobrir, que eu nem conhecia também, ok? Quando eu tinha visto. Essas saraivas que caem do fogo, tamanho de um talento, mais ou menos, que a Bíblia diz, né? Que é pequena assim, e cai do céu. Então, muita coisa que eu faço pra vocês, que eu faço os gráficos, é porque eu vi, ok? Então, olha isso aqui. Quanto tempo eu trouxe esses gráficos aqui pra vocês? Quanto tempo faz? Aí a Bíblia diz que as estrelas cairão do céu sobre a terra, ok? A Bíblia diz. E aí vocês se lembram que no último dia agora, eu trouxe pra vocês um asteroide que caiu de dia. E agora, mais um também que foram divulgados. Que eu também... Esse daqui também é muito incrível. Esse também que foi divulgado agora. Olhem isso, gente. Olhem essas imagens. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Olhem essas imagens. Então você tá vendo que a coisa tá ficando muito nítida. Ok? A coisa tá ficando muito... E a contração entre um acontecimento e outro tá muito rápido. Nós falamos de asteroide ontem. Hoje eu tô falando com vocês de novo hoje. Porque outro aconteceu. Ok? E vão aparecendo mais e mais. Porque até chegar em nós, às vezes demora 1, 2 dias, começam a chegar informações e tudo mais, e isso vem acontecendo ao longo do período. Então, a Bíblia profetiza que as estrelas cairiam dos céus. Nós acabamos de ler aqui. Olha o que está dizendo aqui, quando na abertura, isso é na abertura do 6º selo. Isso é só na grande tribulação. E as estrelas do céu caíram sobre a terra quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Então você vê que esses sinais que estão acontecendo agora é o resultado final do que vai acontecer nesse trecho das Escrituras. Então nós estamos vendo um sinal desse asteroide que acabou de cair, é o sinal do cumprimento que isso aqui vai acontecer depois. Tanto que, para quem acompanha Escatologia na Veia, eu sempre afirmei para vocês, vamos lá, confirma para mim, por favor. Eu não sempre disse para vocês, quando nós estudamos lá no começo da Escatologia na Veia,
Eu trouxe para vocês selos do Apocalipse, trombetas do Apocalipse e taças do Apocalipse, tudo desenhado. E eu falei para vocês o seguinte, pessoal, se preparem. Quem estava nessas lives? Quando eu disse, se preparem. Porque todos os sinais que nós vemos acontecendo nas trombetas, taças, selos, nós veremos acontecer ainda antes com a igreja aqui na Terra. Somente uma degustação daquilo que vai acontecer para que as pessoas saibam que é real o que vai acontecer. Ok? Então Deus ainda está mostrando uma degustação pequena do que vai acontecer mais tarde de uma escala como nunca vimos antes. Ok? Quem estava nas lives quando eu sempre afirmei isso para vocês, dizendo que essas coisas iriam acontecer? Ok? Nós afirmamos isso já há quanto tempo? E literalmente tem acontecido de uma forma poderosa, intensa. E as contrações têm aumentado dia após dia. Olhem essa imagem, gente. Olhem isso, que incrível. Muitos asteroides estão caindo. E isso é porque estão passando pela Terra, estão sendo destruídos na atmosfera, mas o tempo que nós chegaremos é de ver isso caindo na Terra, atingindo localidades civis. Ok? E quando começar a ter calamidades e pessoas morrendo por conta disso, aí as pessoas começaram a acreditar que aquilo que a Bíblia diz é real. Fora que muito dessas coisas vão começar a desencadear terremotos. Escrevam o que eu tô dizendo. Porque agora eu posso falar, porque agora estamos vendo os sinais. A escala que eu vi os fogos caindo do céu dessa forma, eles caíam na Terra de uma forma que causaria outros efeitos colaterais. Ok? Dentre os efeitos colaterais, queimadas começariam a causar até mesmo terremoto. Quando começarem a cair perto de placa tectônica, será sucedido, o meteoro cai na Terra e será sucedido por um terremoto, será sucedido por tsunamis, quando cair no mar. Ok? Olha aí, a galera tá falando que tá vendo? Todo mundo que acompanha escatologia na veia aqui sabe que nós afirmamos essas coisas desde a primeira live, que eu entendi o momento e a importância de trazer essas coisas pra vocês, pra que vocês se preparassem, porque senão as pessoas iam achar que estamos na grande tribulação e tudo mais, sendo que eu sempre trouxe pra vocês dizendo, pessoal, esses sinais é somente sinais como dores de parto. É somente sinais pra dizer pra você, ó, é real e vai acontecer. Você que não confia que a Bíblia é real, se prepare porque os sinais serão pra vocês. Ok? Vamos lá, vocês estão comigo nessa noite, coisas eu fico impactado, irmãos. Quando eu vejo isso daqui é a saraiva de fogo citada por João, que cairia sobre a terra. Eu fico impactado quando eu vejo isso aqui, porque eu tô voltando às visões que eu tive no passado. Ok? Incrível, isso é incrível, sem dúvidas. Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado, sem dúvidas. Eu fico impressionado. Porque quando Deus começou a me treinar desde criança, mas quando eu comecei a entender, eu pensava, essas coisas vão acontecer quando eu tiver velho, ou vai acontecer só no futuro, depois da minha geração. Era essa a mentalidade que eu tinha no início. Quando as coisas começaram a acontecer conforme Deus foi mostrando, e aí Deus virou a chave dizendo... Deus virou a chave em mim mesmo, porque eu já ensino escatologia há muito tempo com os gráficos. Deus virou a chave em mim, foi antes da Pan do Gato, que ele virou a chave de uma vez falando, porque Deus me falou, se preparem porque está vindo, essa Pan do Gato vai vir e vai se espalhar do mundo todo. Deus até falou pra mim de onde viria, que era da China. Então quando começou o primeiro caso lá na China, eu já alertava todos ao meu redor dizendo, ó, se prepare porque isso vai se espalhar pelo mundo. Então ali eu entendi, Deus virou a chave e falou, ó, aquilo que você achava que seria para um tempo muito longo, está começando agora. Se preparem. E ali Deus me mostrava que seriam as últimas contrações das dores de parto, começaria a intensificar cada dia mais, e nós veríamos os sinais. Deus falou, chegou o tempo de você espalhar aquilo que eu tenho vos ensinado desde sempre. Quando Deus falou para mim desde sempre, eu entendia que eu já estava sendo treinado desde criança, quando eu tinha visões. Só para vocês terem ideia, tinha dia que eu sonhava, eu tava perto da minha casa onde eu morava antes, numa viela, e eu via o fogo caindo do céu. Eu via a saraiva, e o Espírito Santo me guiava. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo direito, na época, porque eu já frequentava a congregação na época, né, da minha época de criança. Ali, provavelmente, que eu fui testificado com Deus, com o Espírito Santo, não com o batismo no fogo, né, dos dons espirituais, mas Deus já estava me tratando. E eu via alguém falando pra mim assim, que era o Espírito Santo, falava, vai por ali, vai por aqui, me guiando dentro da visão. Depois que eu fui ter o entendimento que Deus falou, aquilo que eu tenho vos ensinado desde sempre. Deus desde criança falava comigo e me ensinava e eu não entendia o que era. Depois, quando eu comecei a ter as visões e as coisas começaram a acontecer, eu falava, isso aí eu já vi acontecendo. Isso aqui eu já vi. Quantas vezes eu vi isso aqui em visão?
Quantas vezes eu vi isso aqui em visão? Eu fico maravilhado, incrível, gente. E olha que isso aqui é pouco, tá? Do que eu vi, era muito mais do que isso. Tinha hora que Deus começava a mostrar só um pouco assim, ó. Depois começava, era muito, gente. Era muito. E entenda uma coisa. Quando isso começar a acontecer, não tem onde se esconder. Ok? Imagina, vamos lá. Imagina você dentro da tua casa, onde você mora, caindo um monte de saraiva de fogo perto de você. Ou no seu quintal, onde quer que seja. Irmãos, não tem onde se esconder. Ok? Não tem. Tanto que todas as vezes quando Deus me arrancava da visão, é porque eu era atingido por isso daqui. Isso começava a cair do céu, eu tentava me esconder em algum local e aquilo caía e na hora eu era retirado da visão. Não tem onde se esconder. Todos os locais que eu pensava em me esconder, não tem onde se esconder. Se você pensar em se esconder dentro da água, não tem onde se esconder. Ok? Só pra vocês terem ideia, tem locais de rios que vão evaporar. Quando essas coisas começarem a cair em rios, eles vão evaporar. Ok? Haverá uma grande contaminação por conta disso. Irmãos, o que eu tô falando pra vocês, quando eu falo quando eu vim aqui com credibilidade pra falar pra vocês que quem fala que a igreja vai passar pela grande tribulação não sabe o que tá falando, porque não sabe. Ou nunca viu, ou sei lá, Deus não se revelou a ela, não sei. Mas é algo que não tem como se esconder. E tanto que é o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Ou seja, quem afirma que a igreja vai estar aqui tá dizendo o seguinte, ó. Deus enviou o seu filho para a igreja, para salvar o povo de Deus, no caso, os ímpios, que depois sujeitaram e se tornaram filhos, para depois Deus aniquilar todo mundo através de meteoros, de juízos e taças e trombetas e tudo mais. Porque quem vai fazer é Deus. E não vai ter como. Tanto que os 144 mil só serão poupados porque Deus vai usar juntar em um local específico. São os únicos que serão poupados na grande tribulação. O restante vão estar sujeitos aos flagelos, aqueles que estiverem aqui na grande tribulação. Não terá onde se esconder. Tanto em tecnologia que o anticristo vai usar, quantas calamidades naturais que vão acontecer e muitos dos juízos de Deus que Deus vai executar. Não tem onde se esconder, irmãos. Eu falo com credibilidade com aquilo que eu já vi, que eu desenho e que agora eu tô comprovando pra vocês que vão acontecer. Com muitas das coisas que a gente tem mostrado aqui no canal pra vocês. Sem dúvidas. E eu fico impactado novamente, porque ao meu ver essas coisas era pra um tempo muito distante. E agora os tempos literalmente parecem que estão sendo abreviados e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. As contrações estão uma atrás da outra. Se estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus, enxergando isso daqui, quanto tempo eu trago esses gráficos aqui para vocês? Voltem aqui no canal. Olá, vai lá no canal do Sandro. Há 3 anos atrás. Venham os meus primeiros gráficos que eu mostrei lá no canal do Sandro Rocha. Que são as mesmas imagens aqui, muitas delas. Obviamente eu fui aperfeiçoando algumas delas, mas a maioria... Eu fiz mais de 10 anos essas gráficos. Ok? Eu fico impactado, vocês não têm noção. Por que eu fico assim? Porque eu sei o que tá vindo agora. Muita coisa, a partir do momento que Deus mostrou tal sinal, Deus fala pra mim, quando isso acontecer, se prepare porque o próximo passo é isso acontecer. E aí é onde eu fico mais impactado, porque eu sei os próximos passos. Ok? Eu sei os próximos passos. Em seguida, eu volto com vocês contando uma visão que eu tive só pra testificar dessa mensagem que eu tô dizendo agora pra vocês que é verdadeira. Eu volto com uma visão. Curte, compartilha, ativa o sininho, deixa o like. Lembrando que o canal tá desmonetizado e contamos com vocês pra continuar com esse trabalho. Curte, compartilha, ativa o sininho. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Vamos lá? Vem comigo no Escatologia na Veia, testificando da mensagem pra vocês, porque os sinais servem pra testificar a mensagem. Ok? Os sinais servem pra testificar a mensagem. E isso é dom de Deus, tá? Dado pelo Espírito Santo, irmãos. Não é por mérito humano. Ok? Deus escolhe pessoas na terra que vão dedicar a sua vida a isso. Que é o que nós fazemos aqui. Amém?
Para testificação de que a nossa mensagem aqui, tudo que nós trazemos aqui para vocês dentro da Bíblia, e que o arrebatamento é pré-tribulacionista, eu testifico em vocês o seguinte, ok? Gravem o que eu estou dizendo hoje. Hoje é dia 27/8/2024. Eu vou contar 2 visões que eu tive em uma só, no mesmo momento. As últimas 2 visões que eu tive. Eu ia contar ontem para vocês e fiquei orando mais, ok? Para ver o momento que era para contar. E agora chegou o momento. Escute isso aqui. Prestem atenção. Eu ouvia sons de canções que não sei discernir. Porque são coisas celestiais, não são sons que tem na terra. Ok? E eu sabia que esses sons haviam sido produzidos nos céus. Incrível. Ok? Sons, canções. Não consigo repetir, não dá. Ok? Da mesma forma que Deus utiliza dos métodos para a sua adoração, quando nós adoramos a Ele, cantamos louvores, entoamos louvores, todas essas coisas que nós fazemos, há um reflexo para o oposto também. Ok? Gravem isso daqui que eu estou dizendo. Quando eu chegava no ambiente, tinha um monte de crianças. E essas crianças estavam ouvindo um som. Só que o som produzido não era do céu. Era um som que tinha vindo direto do inferno. Ok? E as crianças estavam dançando, brincando, ouvindo aquele som que estava sendo produzido no inferno. Muitos desses vídeos que nós deixamos nossos filhos ouvir no YouTube, plataformas de streaming, muitos desses conteúdos são produzidos direto no inferno. Só que agora existe uma legalização espiritual no tempo que nós chegamos. Escute o que eu estou dizendo, preste atenção nisso aqui. Comecem a conservar as crianças em oração e prestar atenção naquilo que elas estão fazendo. Porque eu comecei a ver manifestações demoníacas acontecendo em crianças. Por conta dessas legalidades. Escute o que eu estou dizendo. Ok? O funk principalmente, irmãos, foge disso daí. O atabaque que é utilizado, cuidado com isso. Eu via isso acontecendo. Ok? Essa foi uma. No mesmo momento, eu vi, Deus me tirou e mostrou outra coisa. Irmãos, eu vi um grande tiroteio acontecendo em São Paulo. Ok? Eu vi um grande tiroteio acontecendo em São Paulo, envolvendo pessoas importantes. Ok? Gravem o que eu tô falando. Eu vi isso, eu estava lá. Eu vi acontecendo. Ok? Cuidado com... Escute o que eu tô dizendo. Cuidado com as diversas doutrinas que vocês ouvem por aí, que vai os tirar da vontade de Deus nos últimos dias, que vão fazer vocês caírem da posição segura. E o sinal serve para testificar que a mensagem é verdadeira. Ok? Grave o que eu estou dizendo, vocês verão isso nos jornais. Ok? Eu vi um grande tiroteio acontecendo em São Paulo. Gravem isso. Ok? Eu estava lá, eu vi acontecendo. Ok? Orem por São Paulo. Orem por tudo que está acontecendo aqui em São Paulo. Ok? Era um tiroteio tremendo que acontecia com pessoas importantes. Gravem o que eu estou dizendo. Intercedam e orem. Ok? Quando vocês verem isso nos jornais, vocês saberão e testificarão no seu coração que a mensagem que nós temos trago aqui é uma mensagem verdadeira, genuína, e que Deus está preparando a igreja para o arrebatamento pré-tribulacionista. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. Sim, no meio da política. No meio da política também, ok? Exatamente isso. Ok? Grave, eu vi, eu estava lá, eu vi isso acontecendo. Ok? Vocês sabem da diferenciação, nós já ensinamos aqui para vocês a diferenciação da profecia, do discernimento de espírito e tudo mais. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. Curta, compartilhem, ative o sininho, deixa o like de vocês e vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia